Bem-vindos a mais um episódio do Na Aula Pod, nosso podcast mais pedagógico do Brasil. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que tanto para pais quanto para professores, que é a educação positiva. E para isso eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Jéssica Lohane. Ela é educadora parental formada pela Escola de Educação Positiva, já trabalhou com educação infantil e agora ela está com ensino fundamental. Ela me contou que ela está experimentando diferentes idades e que a educação positiva, inclusive, ajudou nessa fase dela, nessas escolhas. Então, deixa eu apresentar a Jéssica aqui. Bem-vinda, Jéssica. Fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Obrigada, bom dia. Bom dia para quem está nos vendo, ouvindo. Meu nome é Jéssica, sou professora. É o meu quarto ano de atuação, me formei em 2020, mas atuei na minha graduação, fui estagiária na educação infantil, e aí atualmente estou no ensino fundamental. Também já trabalhei na Secretaria de Educação do meu município, porque a educação positiva me abriu portas. E atualmente estou com o quarto ano aí nesse desafio que eu nunca atuei, mas que tem me surpreendido muito. Quarto ano é um desafio mesmo. Mas eu acho que, assim, essa é a minha percepção, né? Não sei se para você. Eu acho que é mais fácil de, falando essa parte de emoções, né? É mais Uhum. fácil você dialogar com o aluno do quarto do que no primeirinho, por exemplo, que eu já tive a experiência de trabalhar com todas essas idades. Eu tinha mais dificuldade com o primeiro ano. O que você acha? Sim, ano passado eu tive uma pequena experiência com o segundo, Hum. então é muito diferente. Os papos são muito cabeças. E eu me lembro de situações da minha infância que eu não me lembrava. E aí eu vou começando a dialogar mesmo, é muito pelo diálogo. Tem sido bem leve. Perfeito. Então vamos começar pelo básico, né? O que é, afinal, né? O que é educação positiva? Para quem está escutando, assistindo, não sabe, explica pra gente, assim, de uma forma, né, breve. Eu vou começar pelo contrário, que não é educação positiva, porque geralmente as pessoas acabam confundindo, né? Porque é um assunto que vem se disseminando graças às redes sociais, né? Ao TikTok, então tem sido bastante falado. O que não é educação positiva? Ferramentas, né? Não é, infelizmente, eu sei que a gente procura algo ali, o que eu faço? Não é. Não é permissividade, não significa que a gente não fale não para os nossos alunos ou para quem tem filhos, né? Não, não é isso. É sobre a relação, né? O que é de fato educação positiva? É você estar ali se relacionando. Por isso que não tem receita. Não tem como eu te falar algo que faça isso que vai dar certo, porque cada criança é de uma forma. Isso eu consigo observar muito com a turma, com as crianças, porque coisas que eu fazia o ano passado e que eu já tentei fazer esse ano não deram certo. Ou que o ano passado não deu certo e esse ano já está dando certo. Então, é mesmo sobre a relação, né? É ver a criança ou adolescente como uma pessoa digna de ser respeitada. Eu acho que é a base mesmo. E você diria que a educação positiva, é, ela facilita nessa questão da gestão da sala de aula? Porque muita gente confunde, como você falou, né? A professora é boazinha demais, é permissiva demais, então ela vai perder o controle da turma. Eu enxergo muito o contrário. Eu enxergo que, e eu falo muito disso, né, no meu Instagram também, nas redes sociais, que eu acho que quando a professora tem um vínculo com o aluno, ela não vai perder o respeito, na verdade ela vai ganhar o respeito da turma, mas muita gente não enxerga isso. Então, como que é a sua visão desse assunto? Sem dúvidas, melhorou a minha gestão em sala de aula e o peso que eu sentia de chegar em casa cansada, esgotada emocionalmente, porque assim, a professora que eu fui um dia, aí eu preciso reconhecer aqui, gritava muito, eu batia é, os livros no armário, eu pedia silêncio a todo momento, então assim, tem atitudes que eu já tive que hoje eu não faço mais. Claro, educação positiva não significa
que eu nunca vou errar, muito pelo contrário. Eu vou errar, porém de forma consciente. Então eu erro, aí tem vezes que eu falo, não, calma, isso paro, peço desculpas e reparo. Só que o que acontece? As nossas experiências, né, a gente enquanto professor esteve na escola, impacta diretamente na forma como a gente dá a nossa aula, como a gente está ali com o nosso aluno. Então, o que acontece? Às vezes, na sua época de escola, os professores não te respeitavam. E aí você não sabe a diferença, e isso eu senti um pouco ali o ano passado, as crianças não sabiam a diferença entre ser respeitado e ser desrespeitado. Então, eu gosto de fazer uma analogia assim. A educação tradicional é como se fosse. A educação positiva, aliás, é como se fosse você entrar para a academia. É um exercício. Então, sabe quando você nunca, na sua vida inteira, né? Eu tenho 30 anos, eu nunca fui na academia, nunca fui de fazer atividade física. Conheci a educação positiva há 2 anos. Então, vamos supor que há 2 anos comecei na academia. Para quem já começou alguma vez a fazer exercício, gente, nos primeiros dias, seu corpo dói, nas primeiras semanas, né? Seu corpo dói de uma forma que você fala, não, vou desistir disso, não está dando certo. É meio que a sensação que a gente tem. E conforme você vai praticando, vai ficando melhor. Claro, eu costumo dizer também assim que cada turma que eu pego é incrível. Elas me despertam aquilo que eu preciso aprender. Então, Jéssica, você precisa melhorar sua paciência, minha amiga. Você precisa exercitar esse seu músculo. Então, é essa criancinha aqui que eu vou levar para você. E geralmente é sempre o contrário de mim, de quando eu era aluna. Eu era uma aluna muito calada, muito silenciada. Eu ganhava por bom comportamento, então eu ganhava medalhas. E aí, quando chega aquela criança que não aceita, e aí eu aceitava tudo do professor, né? Quando chega aquela criança que fala não na minha cara, aqui dentro dói, mais cura. E com relação aos alunos, eles acabam respeitando mais, sendo mais compassivos e fazendo mais o que eu não que eu quero, né? Porque a educação positiva é mais sobre a relação. Mas quando eles se sentem respeitados, eles também respeitam, inclusive, os combinados, né? Não é algo imposto. Achei interessante que essa semana eu fiz o combinado com as crianças. E aí, o que vocês acham de bom combinado? Ele, não é não. Olha, não, não. Ouvir o outro, respeitar, aí geralmente falam respeitar a professora, né? Eu já falo, não, gente, é respeitar a todos, todos merecem respeito, né? Não é só a professora que tem que respeitar, aliás, não é só você que tem que respeitar a professora, né? Você também tem que se sentir respeitado. E assim, é incrível. A gente tem essa sensação de que não está funcionando, de que eu sei, eu tenho esses rótulos, tá? Eu tenho plena consciência. Ah, a professora boazinha, essa só escuta o aluno, olha. E eu levo umas atividades diferenciadas, né? Graças a você também, Lorena. Que bom. Acontece. Ai, mas você está no fundamental. Não pode ser lúdica demais. Aí você respira. Crianças aprendem mais e melhor brincando. E isso, assim, não é nós que estamos falando, né? É a ciência, é a neurociência. Então, é mesmo esse silenciar essas vozes externas e continuar, porque você está vendo o resultado. É incrível quando você vê ali a criança não brigando com o colega e falando, não, para, vamos conversar. Coisas que muitos adultos Não não. fazem. E é exatamente isso. Isso é uma coisa que demanda tempo, né, gente? Quando a gente vai. Até a gente, como adulto, a gente perde o controle, a gente também chora, mas quer engolir o choro, a gente também fica chateado, fica de bico. Criança que ainda não trabalhou essas emoções é um potinho de emoções ali dentro, né, borbulhando. Então,
a gente tem que entender que não é, como a Jéssica falou, vou começar a trazer essas estratégias hoje e amanhã minha turma vai ser perfeita. Então, muitas vezes na verdade, é um processo. Por isso que eu achei legal a gente trazer esse assunto no começo do ano, por quê? Porque aí a gente já começa com a turma, né? Agora pós-carnaval, que o ano vai de fato começar, a gente já começa do jeito certo. Então a gente já vai levando as estratégias, né, de fato que funcionam, né? Eu sei que cada turma é uma. Cada turma tem uma dinâmica. Eu acho que isso é uma verdade para tudo, né? Não tem uma verdade universal. Então, para tudo, essa atividade vai funcionar com todas as turmas. Não, às vezes você tem que fazer uma adaptação. Esse planejamento funciona para todas. Também não. Então, a gente tem que saber escutar. E eu percebo que muitos professores apresentam uma resistência, né? Então, já funcionou, faz 20 anos que funciona assim. Por que que você faz 20? Porque faz 20 anos. Por que que vocês querem mudar? Mas é complicado. E você falou uma coisa que me fez refletir. Que você falou que quando você era aluna, você era muito calada e que você recebia, inclusive, prêmios por isso. Gente, se a gente for parar pra pensar, é muito estranho isso, né? A gente premiar alunos porque eles estão calados, né? Eu acho que não é um prêmio você não falar em sala. Eu acho que um bom comportamento. Mas o que que é um bom comportamento? Um bom comportamento também demanda participação, proatividade. Agora, a gente ficar premiando os alunos porque eles não falam, isso não é preocupante? É uma reflexão que eu faço. Geralmente eu costumo fazer uns vídeos trocando o sujeito da situação. Porque o que que eu já fiz, tá, gente? Tudo isso aqui que a gente fala, que às vezes dói, eu tomar consciência que eu fiz isso, dói, porque o tempo não volta. Infelizmente, não estou mais com esses alunos que já passaram por mim, mas tem uma coisa que a Flávia, que é uma professora da escola, fala: quem tem culpa tem escolha. Então, eu prefiro olhar, tá, doeu, reconheci, posso fazer diferente do que simplesmente o que a maioria faz. É assim mesmo e continua. Então, dos prêmios, por exemplo, tinha muitas coisas de incentivo. E aí eu penso assim, e eu percebo na minha sala, né, quando uma ganha um prêmio e a outra não. Dependendo da forma como você introduz isso, quem não ganhou o prêmio não vai se motivar para fazer diferente. Então, as crianças me relataram isso, sabe? Ela falou assim: prof, no final do ano, a gente se uniu e escolheu os melhores alunos da sala. Mas baseado em quê? Porque é muito filtro do professor, do adulto. Então, igual você falou, o que seria um bom comportamento? É muito fácil, infelizmente, isso não só cabe também a nossa, quem tem filhos, é muito fácil amar uma criança boazinha. É muito fácil você gostar da criança quando ela te obedece. É fácil. Agora, amar aquela criança ou aquele aluno que não te obedece, que não quer fazer atividade e que bate de frente com você, é difícil. E é o que mais aparece, né, Jé? E é o que mais aparece. Porque o que que acontece, né? A criança, ela vai observar ali aquele adulto. Posso manifestar, né? Tem uma frase que eu sigo para a minha vida. Todo comportamento é uma comunicação. Ninguém faz nada do nada. Então, até desenhei aqui a analogia que a gente usa, que é do iceberg. O que significa? A criança, eu tenho uma criança na minha sala, Jéssica, que está batendo muito, que é algo que eu recebo, né? Mas a gente tem que analisar o contexto. Não significa porque ela mordeu, ela está na fase oral, nem sempre. Então, o que que acontece? Tá aqui, bateu, mordeu, comportamentos que para os adultos seria um mau comportamento? Tá, aconteceu isso. Mas o que está embaixo? Às vezes as crianças estão com fome, às vezes essa criança está com sede, está cansada, está com saudade dos pais. O que está por baixo? Por quê? Se a gente pegar um bebê, por exemplo, o bebê ele chora para comer, se ele está com fome, se ele está com sede, se ele está com dor, ele chora para tudo. O choro é a única forma que ele tem de se expressar.
E a criança, muitas vezes, não vai chegar como eu, adulta, que já tem um cérebro desenvolvido, e adentro, o cérebro está desenvolvido até os 25 anos, ele para, né, de desenvolver assim na questão. E aí, ele não vai chegar e falar assim: ai, Lorena, hoje eu tive um dia tão ruim, briguei com meu amigo, ai, eu queria tanto um colo. Não, ela vai te mostrar, às vezes, da pior maneira, aí pior vai do meu olhar, né, que ela precisa de você, né. Eu sei que dói. Hoje eu estava refletindo sobre isso. Dói muito quando você vê a situação. E aí, às vezes, você vê uma criança sendo bem tratada, dói. Porque você não foi tratada dessa forma. Muitas vezes a gente minimiza a dor das crianças, né? Não foi nada, não. Um adulto cai, você ajuda a levantar. A criança cai, você fala, não foi nada, não, nem doeu. Menina bonita não chora. Menina boazinha não chora. Não tem assim? É muito libertador e doloroso ao mesmo tempo, porque você está dando aquilo que você não recebeu. A resistência da maioria é isso, porque para você fazer diferente, você também vai ter que olhar para a sua dor. Todo momento, eu tenho que olhar para a minha infância, para como eu era na escola, para o que me incomodava, igual ontem, eu estava passando uma atividade, e eu tive que me controlar, porque as crianças foram fazer no quadro, para não ficar chamando atenção por causa da letra, sabe? Faz direito e refaça. Ou ela me corrigir, que era algo que eu não podia fazer com os meus professores, e falar assim: não, prof, tá errado. Outra coisa, é que eu sempre reflito tudo, gente. A criança ontem me perguntou sobre, para eu explicar para ela a atividade, mais de 4 vezes. Prof, ainda não entendi. Prof, ainda não entendi. Na minha época, gente, se eu fizesse isso com o meu professor, ele falaria assim: não é possível, até agora você não entendeu o que eu estou falando, eu já expliquei 1000 vezes. Se uma adulta agir assim, você vai ter coragem de perguntar de novo? Não Não. vai? Então, eu refleti isso até no começo do ano, que eu cheguei e às vezes eu levo dinâmicas, e eu sou assim, eu levo tudo que não fizeram comigo, eu tento fazer com os meus alunos, e eu vou muito assim, ouvindo eles, que eles gostam. E eu não tive participação dos meus alunos, e eu fiquei tão chateada, porque eu levei uma coisa tão bacana. Só que aí depois eu parei para refletir se era realmente timidez ou era o fato de nós, professores, às vezes, na boa intenção, que eu entendo que a gente não faz por mal, você acaba inibindo os alunos de participar. Então, nem sempre é timidez. Porque você ouvir, nossa, eu lembro até hoje, eu não tinha coragem de perguntar para o meu professor a matéria, mesmo que eu não tivesse entendido. Eu lembro que eu pesquisava em casa, estudava e já levava pronto para eu não ter que perguntar. Eu também Porque não perguntava, ficava quieta, engolia a dúvida. o que acontece? A criança, ela observa muito o nosso exemplo que a gente fala, mas ela também observa a gente não verbal, então a nossa fisionomia. Não adianta nada eu falar, não, eu te explico, o professor está aqui para explicar, faz pergunta, mas a minha fisionomia diz outra coisa. E elas percebem, não sei se você. Mais Aliás, do que a fala, muitas vezes, né? A comunicação não verbal, principalmente para os menores, ela é ainda mais forte do que aquilo que você fala. Então, não adianta o professor chegar e falar, pode perguntar. Alguém não entendeu? Pergunta. Tipo, essa expressão já deixa claro que a pergunta não é bem-vinda, né? Então, e isso é uma coisa que a gente marca os alunos, porque eles começam a levar isso para a vida e para também outros contextos. E a gente não tá falando, gente, que é tudo culpa do professor, antes que alguém fale. Não, a gente tá falando aqui sobre refletir o que a gente vivenciou e como que a gente pode melhorar as nossas práticas, né? A gente tem que sempre falar, porque senão o povo vem falando, ai, porque não é assim, porque, né? Sempre tem. Mas eu também, eu não perguntava. Eu não sentia que a minha pergunta seria bem aceita nos contextos, né? e não é culpa mesmo do professor. Gente, se for parar para pensar, a gente tem muito mais motivo para reclamar do que para, de fato, fazer algo. Só que eu parto do princípio assim, eu tenho consciência, eu trabalho em escola pública, eu sei dos privilégios que a escola onde eu estou tem. Então, ontem eu estava até comentando, eu fui fazer o HTP, fui fazer meu planejamento, eu queria uma atividade, não tinha folha,
e não tinha como imprimir. Motivos para reclamar? Temos. Por, Temos. entretanto, todavia, os meus alunos não têm culpa. Os meus alunos não têm culpa e eu preciso exercitar isso diariamente. Tem outras formas? Claro, não vou me acomodar, óbvio que não, né? Só que eu busco o caminho do meio. Ficar só na reclamação não vai mudar. Eu culpar os meus alunos não vai mudar. E eu ficar parada e não fazer nada também não vai mudar. Então eu busco o caminho do meio. O que eu posso fazer? E aí, o que eu busco nas minhas atividades, por exemplo, é fazer aquilo que eu, aliás, fazer o que eu posso com aquilo que eu tenho. E assim a gente vai. Só que realmente, quando você entende que todo comportamento é uma comunicação, que a criança não está te respondendo, sendo mal educada com você, muda a sua forma de agir diante de situação. E assim, eu tenho várias situaçõezinhas que as crianças me contam que é incrível, que elas falam, não, prof, você é uma professora que me entende. E quem nunca sentiu falta de um adulto, pelo menos na sua vida, que falasse assim, eu te entendo. Eu chego a arrepiar, porque eu não lembro. E às vezes, eu sei que é difícil, eu escuto muito assim, ai, aluno é passageiro, filho é para sempre. Gente, no, tem um provérbio africano que fala assim, é preciso uma aldeia para educar uma criança. E se eu for me isentar, que é isso eu sinto que é isentar, e não fazer algo e não ajudar, para mim, não sei o que eu estou fazendo na educação, sabe? Porque às vezes, e é o que eu sinto, e o que elas me falam, eu vou ser a única pessoa que vou passar pela vida dessa criança, eu chego a me emocionar mesmo, e ela vai saber o que é respeito, que ela vai saber que ela não merece apanhar. É, é muito triste você ouvir isso das crianças. Claro, aí também eu falo assim, você tem que cuidar de você. É muito importante. É porque a Separa. gente só consegue passar aquilo que a gente está sentindo, né? Então, se o professor também não se cuida, não se olha, não para refletir, para se entender, também não vai conseguir passar isso para frente, né? Isso é muito importante. E assim, terapia, busque algo, que eu sei que terapia, infelizmente, não é algo acessível para todos. Alguém de confiança que você pode desabafar, conversar sem te julgar, né? É algo que eu tento fazer com as crianças, ouvir elas sem julgar, que a nossa primeira é fazer isso, infelizmente. Dançar, busque fazer alguma coisa, porque uma criança que se sente bem, ela se comporta bem. Gente, eu tô assim, eu não tô nem não, fez uma semana ontem com o quarto ano, e eu tô impressionada do quão leve eu tô chegando na minha casa, do quão não tem sido desgastante, do quanto era. Porque com os meus comportamentos, né, minha gente, eu passava mais tempo brigando, pedindo silêncio, pedindo não, né? Gritava pelo silêncio, do que de fato dando a minha aula. Isso foi algo que eu, caramba. E tem algumas coisas que, quando a gente para de fato para entender, o porquê não faz sentido. Então, por exemplo, eu concordo com você e eu já fiz muita coisa que eu não faria. Eu já tive certos comportamentos que hoje eu vejo e falo assim, gente, por que que eu fiz isso? Não adianta, né? De gritar com a sala, assim, né? De ficar esperando silêncio 5 minutos, de colocar, né, nome na lousa. Isso são coisas que eu não faço mais, né? Não faria novamente. E às vezes a gente acabou fazendo. Só que, por exemplo, gritar com a criança, pedir silêncio. Quando a gente grita com a criança, eu vi isso inclusive em um podcast que eu assisti. O que a gente faz? A gente dá um alarme na cabeça da criança que vai deixar ela em estado de alerta. Então, vai causar exatamente o efeito contrário que o professor quer. Então, ao invés da criança ficar em silêncio, então, silêncio! Ela não vai conseguir ficar em silêncio por conta da carga que você jogou em cima dela, do estado de alerta que ela entrou. Então, a gente tem que pensar também, por exemplo, essas questões de, vou colocar o nome na lousa, ou então de uma coisa que eu detesto, isso eu não fazia, que é chamar a atenção da criança, expor a criança em frente ao grupo. Isso eu acho péssimo, gente. Péssimo. Não faria. De falar assim, Jéssica,
que você tá. Deixa eu ver, lê o que você tá escrevendo aí nesse bilhete. Gente, isso é uma coisa assim que eu realmente não concordo. E infelizmente é muito comum. Então a gente tem que pensar: se você expor a criança, você acha que ela vai passar a te respeitar mais porque você fez isso? O medo não é a mesma coisa que o respeito, né? A criança ter medo da exposição que você vai fazer com ela não vai fazer com que ela te respeite mais. Então, e eu também sou muito consciente de que a gente aprende mais com professores que a gente gosta. Muito. Basta a gente refletir na nossa própria história. Muito. Eu lembro até hoje, assim, do professor que eu gostava e daquele que, assim, e aquele que a gente não gosta é aquele que a gente não consegue estudar. Tira notas piores, assim. E cada ano que passava, isso é uma reflexão que eu também faço. Você pode observar, se a tua criança se comporta de um jeito com um professor, eu tenho um aluno assim, só que ela é do particular. Um ano ela era ótima em matemática. Nossa, ela amava. E no outro ano ela não gosta. Gente, quem que mudou nessa relação? Por que que regrediu, né? Foi a criança, foi o adulto. É muito a forma como você trata a criança. Né? E aí é muito interessante você falar do medo e respeito, porque aí vem os tradicionais e fala, mas antigamente, na minha época, bastava meu pai me olhar, um adulto me olhar, que eu já sabia o que ele queria. Você sabia por medo? Porque você sabia que se você confrontasse, você ia apanhar, você ia ser punido de alguma forma. E não é essa a relação que eu quero com os meus alunos, né? Não é assim que eu quero ser lembrada pelos meus alunos também. Eu tenho uma pergunta que eu faço no Manual da Aula Encantadora que é uma reflexão, né? Tenta pensar, pensa em um professor, né? Você é adulto aí, pensa em um professor que te marcou. Agora, esse professor, ele te marcou de forma positiva ou negativa? Quando a gente faz essa pergunta, essa reflexão, a maioria das pessoas tende a lembrar de uma situação não tão boa, né? Alguma exposição, alguma bronca, alguma coisa. E essa não é a maneira como eu quero ser lembrada pelos meus alunos. Você falou, né? Filhos são para sempre, alunos são passageiros. Tem gente que fala essa frase. Mas, às vezes, para o aluno, você não é passageiro. Ele vai lembrar de você para sempre. Ele vai ter 70 anos e vai falar assim: ah, eu lembro da professora Jéssica. Às vezes, os professores que a gente tende a lembrar com mais carinho são aqueles professores dos anos iniciais, né? Do começo da nossa vida na escola. Então, eu quero ser lembrada com um sorriso no rosto, um carinho, né, dos meus alunos. Não como, ai, professora Lorena. Ai, eu lembro dela. Não tinha paciência. E isso é uma coisa que é muito pessoal, né? Cada professor encara de um jeito, né? Uma vez eu falei que tomei um hate quando eu falei que a docência é um pouco. Lembra um pouco, gente, a maternidade. Nossa, tomei um hate, Jéssica do céu. Meu Deus. Tomei, porque imagina, não tem nada a ver. Quem educa é o pai e a mãe, a professora não tem nada a ver com isso. Gente, eu apaguei até o vídeo porque me fez mal, assim, a chuva de comentários. E eu entendo, eu não tô falando que é o mesmo peso, o mesmo cargo. Eu tô falando, assim, só do olhar, né? Do respeito, do carinho. Só que eu resolvi não entrar nesse mérito porque realmente foi uma chuva, assim. Gente, se eu pensasse dessa forma, eu não faria metade das coisas, porque nem filhos eu tenho. Então, para que eu vou me preocupar com o filho do outro, sabe? E eu recebo relatos de pessoas falando, não, continua. É, eu lembro de estar professora, eu recebi segunda. Foi uma professora que me salvou. Não sei se vocês já viram um podcast, não lembro agora se era um podcast do Emicida. Ah, eu vi. Cara, eu chego a arrepiar e chorar toda vez, porque um professor, ele pode salvar ou matar um aluno, né? De forma bem figurada, assim, mas é verdade. Tanto para ele aprender, quanto para fazer diferente, porque às vezes eu fiz um vídeo também, o professor ser amigo dos alunos. Eu acho que as pessoas não entendem o que é ser amigo dos alunos. Gente, eu gosto de ser amigo dos meus alunos, porque assim, eu entendo, essa criança aqui hoje não tá legal, ó, aconteceu isso. Eu evito, porque aí eu converso sobre aquilo que ela está sentindo e a probabilidade dela ter um comportamento desafiador diminui. Não estou falando que ela não vai ter, porque são crianças, estão com o cérebro em desenvolvimento. Mas eu vou te dizer que é impressionante. Vivendo, tem que experimentar e tentar.
e fazer esse exercício, sabe? Se eu faço como adulto, aliás, se eu não faço como adulto, mas faço como uma criança, desrespeito. Um Perfeito. clássico, que eu entro na polêmica também, né? Não dá para não fugir. De ir ao banheiro. As crianças falavam assim, prof, tem que pedir para ir ao banheiro, e a professora não deixava para ir ao banheiro. Gente, parei para refletir sobre isso, porque eu já fiz muito isso. Nicho. Porque eu achava que todo mundo ia pedir ao mesmo tempo, eu achava que todo mundo ia ficar saindo. Falei, cara, primeiro que eu estranhei muito quando eu fui para a faculdade, eu podia ir ao banheiro sem pedir. Sim. Mas eu fiquei, acho que um tempão segurando que pedir. Pois é, eu não posso controlar o ritmo biológico, isso é um dos ritmos biológicos da criança, né? Movimento, sono, excreção, esqueci o outro, mas são os 4 ritmos biológicos. Como eu vou controlar a sua vontade de ir ao banheiro? Não é à toa que hoje a gente não consegue ir no banheiro em qualquer lugar. Tem gente que viaja e não consegue ir ao banheiro. Isso tudo foi registro da nossa infância, porque às vezes a gente não lembra, mas o corpo guarda marcas. Inclusive, tem um livro assim, e é impressionante. Então, passei para refletir sobre isso, né? E aí, o que eu fiz? Fiz um colar, falei: olha, criança, vocês não precisam me pedir, vocês vão só me comunicar, porque a vontade é sua. E às vezes, gente, vamos combinar, 4 horas, né? As crianças têm 15 minutos de intervalo, pelo menos onde eu estou. Vocês já experimentaram fazer 15 minutos o que as crianças têm que fazer? Ir Comer, ir no banheiro. comer e encher a água. Se você é uma criança, pense como uma criança. É um exercício também, pensar como ela. O que você ia escolher? Brincar? Literalmente, eu vi criança com prato na mão correndo. É triste isso, né? Mas, enfim. E aí eu falei para eles, ó, você vai pegar um colar, fiz aqui um negócio para um chaveiro para ser um colar, você pega e vai ao banheiro. Você nem precisa me avisar, porque às vezes ele levanta a mão, eu achava que ele ia me perguntar alguma coisa que eu estava explicando, e ele queria ir ao banheiro. Sempre. Teste, gente, deu super certo, eles vão. E aí uma criança até brincou assim, é bom, né, prof? É um treino para a faculdade. Que bonitinho. E assim, são coisas que não faz mais sentido. Por quê? Quando eu proibia, as chances de todos pedirem ao mesmo tempo é muito maior do que eu deixar cada um ir no seu tempo. E se eu fizer isso com os adultos, se eu fizer isso numa reunião de professores, falar, vocês não vão no banheiro enquanto não acabar a reunião. Como que vocês iam se sentir? E como que você faz, Jé? Você tem um colar, você tem alguns, tem que esperar um voltar? Qual que é a dinâmica do colar? Eu fiz um vídeo, mas é um potezinho que eu peguei, coloquei um chaveiro, um colar, e deixo lá dentro, é um só, até para ter uma organização. E aí esse colar eles sugeriram para ser tanto para beber água quanto para ir ao banheiro. Então eles não me avisam, eles simplesmente vai lá, tá dentro do pote, pega, coloca, porque eu já vi da caixa. Só que a caixa, o que acontece? Eu pensei, não, eles vão esquecer. Eles vão esquecer no lugar onde eles estiverem, então é melhor algo que eles coloquem. E não perde. Isso. Adorei. Aí falou, para ser até um prendedor, ela pendurou um coração no prendedor, pendura na roupa, né, em qualquer lugar, e vai. Vai viu que o colega tá faltando, vai a hora que quer. Então, assim, ontem mesmo não fui interrompida, porque às vezes eu perco meu raciocínio quando eu sou interrompida, Gente, né? sempre acontecia isso. Você tá lá no meio da explicação. E aí, pessoal? Aí tem um aluno lá. Pode falar. E você acha que ele vai participar? Posso ir no banheiro? Aí, às vezes você perde a linha, né? Assim, o fluxo. É verdade. E aí, por exemplo, quando eu tô com os maiores agora, né? Aí eles me falam muitas coisas, eu tiro também esse tempo para ouvir. Porque nem todos os adultos têm tempo de ouvir a criança. Ou muitas vezes a gente ouve com o celular e não é a mesma coisa. Não sei se vocês já ficaram com pessoas, amigos mesmo. É um hábito, É né? porque você mostra que a sua atenção e foco principal não é aquela criança, é aquele aparelho, né? Aí eu mas não testei ainda a caixa dos sentimentos. É Hum. o nome que deram. Que aí, por exemplo, quando não der, que eu sei que tem conteúdo, isso tudo eu tô sentindo que é a minha primeira vez com o 4 ano.
Então a gente se sente pressionada mesmo, eu sinto essa pressão de ai, conteúdo, caderno, livro, prova, índices, e tem que alavancar. E aí, o que eu fiz? Peguei uma caixa e vou fazer tipo uma caixa. Eu tinha pensado desabafo, mas eles deram o nome de sentimentos. Que aí, quando ele tiver algo que ele quiser contar, seja bom ou ruim, tipo um diário, aí ele vai e escreve, porque escrever é algo curativo. Então, o papel não te julga, entendeu? Então, é algo que eu faço, inclusive, comigo. Porque, às vezes, quando você vai desabafar com alguém, vai falar, principalmente quando você começa na educação positiva, você começa a refletir. Eu mudei todas as minhas relações, todas. Porque o meu não é não. E aí, às vezes, o adulto faz birra, adulto também faz birra, tá? Então, literalmente, eu mudei realmente todas, porque eu preciso me respeitar. E tem uma frase assim: a palavra convence, mas o exemplo, ele arrasta. E as crianças nos observam o tempo todo. E você é um adulto digno de ser imitado? Aí é uma reflexão que Gente, eu eu sempre amei. Amei essa frase. tenho um vídeo, não sei se você já viu, porque ele é muito antigo, da criança, do adulto fumando, aí tem uma criança, é para gerar um impacto, fumando. Um adulto só no celular e a criança no celular. Um adulto brigando, batendo e a criança batendo. Porque mais do que a gente fala é o que a gente faz. E aí é um exercício que eu faço. Porque não adianta nada eu pedir, gritar pelo silêncio, pedindo silêncio. Não adianta nada eu falar para ela, não mexe nas coisas dos colegas, respeite o colega. Isso eu tô falando que tudo eu já fiz, tá? Mas eu vou lá e mexo no armário da minha colega. Não adianta nada eu falar, não senta na mesa, mas eu sou a primeira a sentar na mesa. É algo assim que eu falo para a criança, eu sei, meus amores, é legal. Só que na minha casa, talvez seja uma coisa que não me incomode, porque tem isso também, tem coisas que para mim não me incomoda. Mas na escola, a No gente tem. convívio coletivo, né? Então é tudo conversado, e aí eu sempre me observo. Jéssica. E aí, o que que eu faço? Para eu não perder a paciência, que eu sei que vai acontecer, isso eu tenho plena consciência. Eu falo, gente, eu aviso o que eu tô sentindo. Gente, a prof tá com raiva agora, calma aí. Aí eu dou umas 3 respiradas profundas, porque nem sempre vai ter alguém para ficar lá na sala, né? Então eu tento mostrar para eles ser o modelo, o exemplo. Porque em casa eles também provavelmente não têm, né? Então eu trabalho com prevenções. Aí eu mostro. É igual falar sobre sentimentos, é algo que eu tenho feito. Livros sobre sentimentos. Aí eu falo sobre aquilo que a gente está sentindo. Aí eles me falam, ai, prof, quando eu tô alegre, o que que você sente? Observa, o que que você sente no seu corpinho. E eu também, é um exercício. Porque a gente foi acostumado ao que você sente é errado. Né? A menina não chora, menino não chora. Outra criança me falou isso, falou assim, prof, eu me machuquei. E eu falei pro adulto, tava doendo. E ele falou assim: você é um homem ou um saco de batata? Nenhum dos dois, eu sou criança. Potente demais. E para um adulto com uma visão muito tradicional, vai achar que isso é o quê? Uma má resposta, né? Pode até brigar com a criança por causa disso, sendo que ela tem total razão. Aí a outra criança, prof, nem faz sentido a gente não chorar porque a gente nasceu chorando. Então, são as reflexões que a gente tem que fazer, né? Então, eu busco, tá? Não posso bater, por exemplo, bater, que é algo que acontece muito, né? Tá, não posso bater no outro. Claro, crianças são impulsivas, gente. Então, assim, às vezes tem a regra, um combinado lá, que eu vejo muito nas escolas, né? A não bater. Ela não pensa de forma consciente. Você acha que na hora que ela tá brigando, ela vai lembrar dessa regra? Ah, não pode bater, então calma aí. Ah, livro, a raiva ela cega a gente. Quando a gente tá com raiva, a gente nem pensa, não sei vocês. Se observem quando vocês estão sentindo o sentimento. Aí eu falo, você não pode bater no outro, você não pode bater em si mesmo, porque acontece, né? De reprimir tanta raiva, isso é algo que eu lembro da minha adolescência. Eu não podia sentir raiva. Não podia sentir raiva da minha mãe, da minha irmã,
Pra que você tá com raiva de mim? Você vai ficar com raiva por causa disso? Eu roía muitas unhas. Eu lembro de episódios assim que eu pegava meus cabelos, sabe? E puxava. Aí agora é um trabalho. Eu tô sentindo raiva. O que eu posso fazer com aquilo que eu tô sentindo? É isso que a gente tem que ensinar as crianças, né? Ah, eu posso desenhar. Aí eu desenho o que eu tô sentindo. Ah, eu posso dançar. Ah, o que eu posso fazer? Aí tudo eu vou ouvindo eles. Eu vou guiada por eles. E dá certo. Né? É meio que eu ir de encontro com a criança que eu fui um dia. É melhor, isso também é um exercício que a gente pode fazer enquanto mães e professoras. A criança, ela tende a te escutar muito mais quando você fala o que ela pode fazer do que quando você fala o que ela não pode fazer, porque o não, ele tem uma força muito grande. Então, se você fala, não pode pegar isso, ela vai ficar com muita vontade de pegar aquilo. Então, ao invés de falar, não pode pegar isso, você pode falar, vocês podem brincar com isso, isso e isso. Então, não pode assistir TV. Então, não fala não. Então, você pode, né? Vamos brincar lá fora, vamos pegar um livro. Então, são trocas, né? Também, eu tenho até um post sobre isso, que fala das trocas que a gente pode fazer na sala. Então, tem algumas coisas, algumas estratégias que a gente coloca em prática que funcionam muito. Então, por exemplo, uma coisa que eu também não concordo, quando você faz uma punição coletiva por um comportamento individual. Então, se todos se comportarem, né, a gente vai para o parque. Aí uma criança não se comportou e todos são penalizados. Isso é muito ruim para o grupo. Ou a questão de você tirar o intervalo. Não pode, gente. Não pode tirar o intervalo da criança. Por muitas questões, mas também por lei você não pode. Mas a lei teria que ser o último da lista da gente se preocupar. Aquele momento a criança vai extravasar, vai levantar, vai respirar, vai ter é um intervalo mental também, né? Então a gente não pode penalizar a criança por um comportamento tirando o intervalo dela. Então, tem algumas coisas que a gente tem que pensar. E quando uma estratégia, por exemplo, que eu sinto que funciona, quando você comunica à criança o que vai acontecer, ao invés de você falar assim, ó, se todo mundo se comportar, a gente vai no parque. A gente fala, depois que a gente terminar a atividade, a gente vai no parque, a gente comunica. Ou também quando a gente dá escolhas para as crianças, né? Vocês preferem ir no parque depois da atividade ou depois do intervalo? São algumas dinâmicas que a gente vai colocando em prática que vira mesmo uma rotina com os alunos e a professora. Acho que até por isso, alguns alunos, não sei se você concorda, Jé, eles têm um comportamento, eles se comportam de uma maneira com uma professora e de outra maneira completamente diferente com outra professora. Não é verdade? Muito, porque a criança ela se adapta ao ambiente e ao adulto que está com ela. E o mesmo também serve de, às vezes, a criança se comportar de uma forma em casa e na escola ela ser de outra forma completamente diferente. Ano passado eu tive uma criança, essa me marcou assim, ó. Para mim, ela era desafiadora, porque ela era assim, ele era aquele que terminava mais rápido. Ele terminava, só para vocês terem noção, primeiro que eu, se ele soubesse o que eu estava escrevendo. E ele me desafiava, eu me sentia desafiada, né, de diversas formas. Ele comunicava com todo mundo, ele era amigo de todo mundo. Ele não parava quieto. Ele, assim, realmente, para mim, foi uma criança muito desafiadora. Só que se eu olhar para esse comportamento, não, vamos pegar o de bom, vamos exercitar a forma como a gente fala dessa criança também. Porque ele ouvia muito que ele era teimoso. Na verdade, ele só era uma criança. Que sabia, então, por exemplo, ele já sabia ler. E era segundo ano, então tinha crianças que ainda não sabia. Para uma criança que sabe ler, que já sabe, ter que esperar o processo dos outros, gente, é muito chato. Sabe aquela quando você sabe algo e alguém está ensinando para a sala inteira? É muito chato, porque você já sabe aquilo. Parece que você não tem interesse. Aí eu buscava, não, vai lá, ajuda o colega. Aí eu dava umas funções para ele. E esse do não é algo que eu fiz com os combinados. Eu não coloco a palavra não. Até porque o cérebro não entende a palavra não. Então, se eu falar assim, Lorena, pensa na maçã. Lorena, não pensa na maçã. Não tem jeito. Então, eu foco naquilo que ela pode fazer. Porque, assim, as crianças já estão cansadas daquilo que elas não podem, sabe? Então, assim, ó,
Prof, não posso correr dentro da sala. Mas lá fora, meu amor, você pode correr. Corre. Prof, não posso conversar na hora que eu estou explicando. Tá, qual hora que eu posso conversar? Quando você e o seu colega do lado termina a atividade, baixo, você pode conversar. Porque as crianças já são limitadas demais, elas não podem nada. Ela não pode correr, ela não pode conversar, ela não pode levantar, porque aí às vezes eu fazia muito isso, é um exercício meu. De ela levantar ou ela pedir algo, eu já achar que ela está atrapalhando, já falo, eu já deduzo o que ela vai fazer, ou às vezes até o que ela vai falar para mim. Não sei se vocês já passaram por isso, mas assim, é algo que eu tento mudar em mim. Não, ela só quer levantar, pegar a borracha emprestada e eu já, para de mexer, presta atenção. Eu nem espero ela me falar o que ela estava fazendo, sabe? E são as pequenas, nas sutilezas. Um último exemplo aqui. Ontem a criança falou assim, prof, você é uma prof que entende as crianças. E eu sei o que ela quer dizer, mas eu gosto de ouvir a interpretação das crianças. Ela falou assim, você lembra aquele dia que a cadeira caiu? E aí você falou, não, tudo bem, é só levantar. A outra professora já aconteceu de cair e ela brigar, me chamar de desastrada, que não estava mexendo, e deixou a gente de castigo. Então, é uma sutileza que faz toda a diferença. Né? Então, não é o que você fala também, é o como você É fala. a Eu posso maneira, é o carinho, né, que você demonstra para o aluno. de dar afeto para os seus alunos, porque são meus alunos, algo que eu escuto, você tem que mostrar quem é que manda na primeira semana, no primeiro dia. Gente, eu não quero crianças obedientes. Isso eu fiz até um experimento na minha sala. De falar assim, bate no fulano, Lorena. Bate no Luiz. Lorena me obedeceu, mesmo Lorena sabendo que era errado, mas porque eu sou a professora, Lorena me obedeceu. E eu não quero alunos desobedientes, eu quero alunos que me respeitem, que se sentem respeitados, que participem. E claro, uma dentro aqui, porque a maioria dos alunos tiveram professoras tradicionais, assim como eu era. Né? Ainda tem uns resquícios aqui, gente, porque não é mudar do dia para a noite. Que enraizado, né? Um negócio que quase que vem da faculdade. Não, vem da infância, né? Porque assim, eu fui educada dessa forma, na escola eu fui educada dessa forma. Então, você fazer diferente, sendo que nem referência, um exemplo eu tenho, é muito difícil, não é fácil mesmo. Só que aí o que acontece? Eu estou tendo que desconstruir com os meus alunos primeiro aquilo que eles estavam acostumados com relação a desrespeito. Por exemplo, você falou de recreio, gente, não pode. Não é nós que estamos falando. Ah, é porque geralmente eu vejo vídeo de outras pessoas falando, é porque você não é professor, você não está lá com 30. Gente, observa. Quando você coloca eles de castigo, sem recreio, o comportamento deles, naquele momento, pode parecer que melhora, mas depois piora, porque não melhora nada. Não E a melhora. relação que vocês construíram também vai ser impactada, né? Então, assim, eu estou tendo que desconstruir coisas que. Ai, a professora não deixava eu ir no banheiro a hora que eu quero. Porque às vezes ela achava que eu ia demais. Sendo assim, gente, tem crianças que têm problemas na escola, urinários, por não deixar ir ao banheiro. É sério isso. Recreio é um direito da criança. É um direito dela. Imagina, e outra, eu também fico sem o meu intervalo, gente. Pelo amor de Deus, meu intervalinho do café. Vai curtir seu intervalo, deixa o aluno relaxar. É um desconstruir para ir, sabe? Às vezes eu tenho que voltar uns passinhos para trás mesmo, e eu senti essa diferença. Com as crianças da educação infantil, eu senti que parecia mais fácil, porque são crianças. E os adultos tendem a ser mais amorosos com as crianças Com os pequenas. pequenos, né? Com os maiores, eles estão sedentos de amor. Eu lembro da criança falar que tem o dia do brinquedo, aí ele falou assim, e eu deixo eles levarem o brinquedo. Eu sempre sou o primeiro exemplo em tudo. Essa é a dica também. Tudo. É o brinquedo, eu levo o meu brinquedo.
Eu não obrigo a criança a emprestar, é péssimo. O Eu que que fui a você já irmã. levou, Jéssica? Agora eu tô curiosa. Eu levo elástico, porque eu vi que as crianças, brincadeiras antigas, eles não têm muito contato. E a maioria da minha sala agora, né, tem celular, né? Então eu tento voltar. Tem aquele jogo, ai, eu esqueci o nome dele, aquele que é uma torre de esse é Ah, o Jenga. isso. Eu levo esse Uno e aquele torre de copos e vou experimentando de acordo com a turma, porque cada turma gosta de algo diferente. Mas é experimentando. Então, eu sou o primeiro exemplo. Eu levo o brinquedo e eu brinco. Porque a criança precisa de um exemplo ali. É fácil? Não é? Porque às vezes o brincar parece, para o meu olhar adulto, cêntrico ainda, que é uma perda de tempo. Mas não é. Previne os maus comportamentos. Porque se eu estou ali brincando com ela, é um dos 4 P's do apego seguro. Play é o brincar. Então, se eu brinco com ela, é como se ela for encher o potinho dela, sabe, de conexão, tô ali conectada com ela e melhora o comportamento dela. Melhor do que às Porque vezes o que acontece muito, a gente deixa as crianças brincando e vai fazer alguma coisa, né? Vai corrigir uma atividade, muito pela falta de tempo, né? A gente sabe, mas é que é um momento também que vai fazer o quê? Vai gerar um vínculo afetivo e que depois, nessa construção toda que a gente está falando, vai melhorar o engajamento dos alunos na turma, vai minimizar maus comportamentos, né? O que a gente enxerga como maus comportamentos, como desrespeito, né? e outra, não precisa ser necessariamente o brincar também. É que eu ouço muitas crianças e tento traduzir o que elas me falam. Mas é incluir naquilo que ela está fazendo. Eu, Jéssica, eu era muito assim. Era não, né? É algo que eu estou tentando melhorar. Perfeccionista. Então, é, eu escrevi a minha letra nos cartazes, nas coisas, tinham que ser, gente, perfeita. Perfeita não existe. Não existe. Se eu for tentar ser perfeita, eu vou falhar todo dia. E aí eu lembro de uma frase que eu falava muito: perfeita é melhor que. Não, Feito é faça melhor, melhor que perfeito. assim, a prática leva à perfeição. Hum. Não. E aí, algo que eu comecei a fazer, por exemplo, às vezes eu estava apontando os lápis. Aí as crianças se ofereciam para ajudar, e eu falava, não, não precisa não. Gente, é um monte de lápis, lógico que eu preciso. Então, eu tento, nas pequenas coisinhas, incluir elas, de falar, não, vem cá, me ajuda. De coisas simples, claro, a Incentivar a participação, a autonomia dos alunos, né? jeito dela. E para ela fazer o certo, ela vai ter que fazer muito errado. A gente precisa dos erros primeiro, né? Igual andar de bicicleta. Você não anda de bicicleta, ai, pegou a bicicleta e sai andando. Não, você precisou cair muito para você andar de bicicleta. É a mesma coisa, as crianças. Para ela lavar, é porque as crianças dessa fase reclamam assim: eu faço, prof. E meu pai fala que eu não fiz direito. O que é fazer direito para você? Para ela lavar uma louça bem feita, primeiro ela vai ter que lavar muitas vezes mal feita. Então é uma regra não, né? Porque eu fiz com eles assim, missões nossas. Eu faço uma analogia que a escola é o jogo de videogame, o ano que eles estão são as fases do videogame e as missões é aquilo que a gente precisa cumprir. Missões seriam os combinados. As missões que a gente precisa cumprir. Para passar de fase. E eu falei, aqui erros são permitidos, porque a gente vai errar. Eu vou errar, ele vai errar. E não também brigar por errar, né? Eu fazia muito isso também. Ah, não é possível, você entendeu essa letra, então eu tento me vigiar no meu dizer também, porque marca, né? Então são pequenas coisinhas que a gente faz, e assim, você não vai ver o resultado na primeira semana. Às vezes você vai ver lá no final do ano. E às vezes você não vai ver. Mas a criança vai levar o que você falou, e era algo que eu vivia muito, para os pais. A minha professora falou que eu posso chorar. Aí lembrei do brincar que eu não concluí, a criança falou assim: a hora que eu fui pedir minha mãe o brinquedo, ela falou que eu estava grandinho demais para brincar. E aí eu te falo, né? A infância termina aos 12. Vai chegar um dia, eu nem tenho filhos e me emociono, mas vai chegar o dia que seu filho não vai pedir para brincar com você. Vai chegar o dia que não vai ter brinquedo espalhado pela casa, pela sala.
vai chegar o dia que não vai brincar mais. Então, até que idade seria permitido para o adulto uma criança brincar? Sendo que o brincar estimula a criatividade, aí a gente vai longe, porque as empresas, Google, Netflix, vocês já viram o escritório deles? Tem sala de jogos. Então, É tudo assim, diferente, né? Tem puff, tem ping-pong, porque esse processo são momentos para você extravasar, né? Momento também de ócio criativo. A gente precisa desses momentos de respiro para a gente conseguir produzir, né? Para a gente conseguir aprender. Só que isso ainda é uma coisa que exige muito debate. muito. Então, eu entendo. É muito difícil mudar, não é fácil? É muito mais cômodo eu ser tradicional. Eu já sei, gente, é algo assim. Meu apelido era Super Nani. Então é algo, meus amores. Assim, eu sei brigar, eu sei deixar de. Eu já sei, tudo isso eu já sei. É igual quando a gente fala de educação. É fácil reclamar. É muito mais cômodo, é muito mais fácil, porque eu já sei. Porque tem gente que fala, é fácil, né? Educação positiva. Não é, é muito mais difícil. Porque eu tenho que ir contra tudo aquilo que eu aprendi. Parece que tudo que eu aprendi foi errado. Mas é um processo que eu não consigo voltar, eu não consigo ser eu quem eu era, sabe? Às vezes eu faço É algo, uma grito, transformação mesmo. e eu peço desculpas, que é algo que eu faço também. Então, assim, né? Às vezes a gente não tem lembranças de adultos pedindo desculpa. Quando eu grito, eu me extrapolo, eu falo, galera, desculpa. Não é culpa de vocês. É um sentimento meu, é um descontrole meu. Vocês não Ô, têm Jé, culpa. tava pensando aqui, né? Esse termo educação positiva, para mim, ele apareceu até que recentemente, assim, né? Como você falou, com as redes sociais. E eu acho que muitos professores, né, vão se identificar com o que eu vou falar, que muitas práticas da educação positiva eu já trazia, né? Eu fazia também, já fiz muita coisa que eu não concordo, mas eu também tinha momentos que eu tinha esse olhar, só que a gente não colocava isso como educação positiva. Mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre bati forte é essa questão do amor, né, da afetividade, do vínculo afetivo com os alunos, que é sem você perder o respeito, sem você ser excessivamente permissiva, mas você conseguir construir, né, essa conexão com os alunos. E eu sentia muito como isso era importante, por exemplo, no momento de caos. Então, eu entrava no quinto ano, na sexta-feira à tarde. Caos, caos, né? Você já deu 50 aulas no dia. Meu, às vezes eu falava, galera, ó, vou explicar uma coisa aqui. Vocês conseguem colaborar com a Pro? Meu, abaixava assim, ó. O tom mudava. Então, se alguém saía do foco, a Pro Lorena tá falando, escuta a Pro Lorena. Eles se regulavam. Isso tinha um efeito muito mais poderoso do que se eu chegasse e falasse assim: para de falar, eu vou tirar da sala. Porque mata o clima da aula, gente. Mata o meu bom humor, né? Eu sou uma pessoa bem-humorada, eu gosto desse clima leve. Então, eu percebia muito isso. Então, muita gente já coloca em prática a educação positiva, só não dá o nome, né? Então, o que que você diria? Coloca algumas estratégias, algumas dinâmicas que você leva, que você considera parte da educação positiva para ajudar os professores que estão escutando nessa questão da gestão da sala de aula, de comportamentos. O que você pode dar de conselhos? Primeiro, conexão, observar os seus alunos. Não tem, realmente não tem uma receita, mas tem algumas coisas que eu faço que é algo que eu comecei a fazer. Estou na fase de teste. Né? Eles têm 10 minutos de intervalo, 15. Eu dou mais 10 dentro da sala. Tem funcionado, porque aí o foco do brincar, que às vezes tem criança que não dá tempo de comer, eu passo o recreio com eles, é triste de ver, assim, não dá para fazer muita coisa. Então, eu dou mais 10 minutos, só que é um combinado assim, off. De ouvir esses 10 minutinhos também, a hora de chegar, porque o que acontecia? Quando ele chegava, ele já ia, copiava o cabeçalho, para ser robozinho, não dava nem oi para a professora, tira esse tempo.
de conversa, de ouvir eles. Desacelerar. É algo que eu faço. Isso que você já tinha mencionado, né, da questão de explicar o que a gente vai fazer durante aquele dia, é algo que eu faço, porque eu vejo muito esforço na educação infantil, de escrever a rotina. O que que nós vamos fazer hoje? Isso é outro P da educação Quais positiva. são os P's? Repete pra gente. Previsibilidade. Ai, gente, tô nervosa, esqueci. Vou até Play, olhar aqui, ó. Os P's da educação positiva, será que eu acho? peso, apego seguro. Posso te mandar? Ah, Aí tá você bom. que é previsibilidade. O que é previsibilidade? É a criança saber o que ela vai fazer, né? Não é, seria bem uma rotina, porque às vezes a rotina parece algo engessado, né? Você tem que fazer isso, e não é bem isso. É mais sobre, ó, hoje, todo dia eu escrevo. Eu estou no quarto ano e aí, às vezes a gente perde. Ah, não, não preciso. Uhum. Mas linhas que fazem diferença. Por exemplo, algo que eu vou colocar na minha sala, um relógio, para eles saberem esse horário, o que, que nós vamos fazer? Então, eu escrevo, ó, hoje, acolhida, li uma história, português, matemática, saída. E aí, nos 15 minutinhos antes de ir embora, que geralmente abre o portão, gente, não adianta. Eu não consigo dar aula nesses 15 minutos. Para mim, na minha realidade, é perdido. Aí eu deixo eles conversarem entre eles, porque eu prezo muito mais pela algo que eu tenho praticado aqui, né? De às vezes parece pouco conteúdo, mas é de qualidade, do que o muito, que é geralmente da realidade das crianças, ela me contando. A professora escrevia, muitos nem terminavam, e ela já apagava, e cadê o aprendizado disso? Então é algo que eu faço, os combinados com eles. Não é só eu levar lá e pronto. A dica que você deu do não, eu sempre foco naquilo que eu posso fazer. Então, ajudar os outros, foi o que eles falaram, ouvir o outro é a prof e o colega. São pequenas coisinhas que dá certo, né? Então, essa caixa dos sentimentos, estou experimentando para ver se vai dar certo. Quando são crianças menores, né? Um do 4 e 5 ali, daria para ser do desenho, que é algo que funciona também. E é porque eu vou testando, entendeu? As minhas ideias vão surgindo no meio do caminho. Mas são coisas que eu já fiz e que dá certo. E, assim, as crianças nos trazem muitas coisas. Muitas histórias muito tristes. Ano passado, assim, porque tudo depende também da localidade que você está, né? Então, o contexto da escola conta muito. E às vezes eu sei, eu não vou mudar, de certa forma, a realidade desse aluno, os pais dessa criança, mas às vezes sim. Por que não? E às vezes ela só precisa desse abraço. Então, é o afeto. Permite que o afeto te afete. Eu sei que conosco não foi assim. Eu não tive professores que eu tinha essa proximidade. Mas é muito libertador poder ser o que queria. Você entender. Eu gostaria de ser Ser a assim, Dó. professora que você gostaria de ter tido quando você era criança. Isso. Então, assim, tem hora que eu olho para o comportamento e aqui pensa, ai, que besteira, ai, coisa chata, ai, essa criança de novo, igual tem uma criança que me fala que ela fala muito, nem, não gosta muito de rótulos, que é o jeito dela, né? Mas na minha interpretação, adulto seria fala muito. E eu penso assim, cara, como eu gostaria de ser assim na escola e eu não tive essa oportunidade. Ou quando eu peço desculpas e aí aqui pensa, ai, coisa chata, vou pedir desculpa para uma criança, mas aqui eu olho para a situação aqui dentro de mim, da minha criança, e penso, eu não fui tratada assim. Eu queria ser tratada, queria ter sido tratada assim. E não fui. Mas eu posso ser essa pessoa para alguém, né? Eu posso ser essa testemunha amorosa. Porque eu sei que a gente recebe muitas coisas e aí, ai meu Deus, é o que eu escuto também. Você não vai mudar a realidade dessa criança, Jéssica. Não adianta, mas adianta. Adianta e muito, né? Então, são pequenas coisinhas que você vai fazer. Do bater é algo que acontece com as crianças pequenas, o que, que eu fazia? Algo que eu faço com os maiores, eu ainda não tive esse problema, mas por ter muitas crianças em sala, é,
Não dá, né? Toda vez que acontece algo, aí você vai lá e explica. O que que eu fazia? Eu pegava duas crianças, tipo, emprestar o brinquedo. É o clássico que geralmente acontece. Eu não obrigo a emprestar, porque eu sou a irmã mais velha, eu tinha CD para minha irmã, né? Então, é uma coisa que me marcou muito. Então, o que que eu fazia? Eu pegava as duas crianças, porque o adulto, o que que ele fala? Empresta. A gente só fala, mas a criança precisa de exemplo. Como eu faço isso? Porque se você só falar para ela empresta, ela não vai emprestar. O emprestar é um conceito matemático muito abstrato e a criança precisa do concreto. Quer ver? Vou dar outro exemplo para exemplificar isso. Se eu falar assim, Lorena, a Lorena é adulta, né? Mas vai ficar mais fácil. Mas para uma criança, se eu falar, Lorena, quanto é 5 mais 2? Para uma criança que está aprendendo, é muito abstrato 5 mais 2. Agora, quando eu falo, Lorena, 5 mais 2, qual que é a probabilidade dela acertar é maior do que eu só perguntar. Então, o que que eu fazia? Eu pegava duas crianças e falava, ó, você vai repetir com a prof. Esse aqui que é emprestado. Repete com a prof. Me empresta, por favor? Aí o fulaninho vai e fala, me empresta. As outras crianças estão observando. Então, era uma prática que eu fazia para não ter que fazer a mesma coisa sempre, meio que encenava a situação. E aí, quem quiser emprestar, empresta, aí eu acolho, porque geralmente tem aquele que não empresta, né? Então, uma prática que eu faço é para os pais, deixa a criança levar um brinquedo que ela goste de emprestar e aquele que ela não gosta. Por quê? Por exemplo, se eu falar para a Lorena, Lorena, me dá seu celular, Lorena. Ela vai querer? Óbvio que não. Então, é que às vezes a gente é incoerente, né? A gente faz com o adulto, mas não faria com a criança. Então, é uma prática que eu faço, e também emprestar. Então, pequenas coisas, elas me pedem, às vezes, caneta colorida, que eu tenho muito, a louca da papelaria. Me empresta, prof. Te empresto, eu confio em você para te emprestar. Às vezes vai acontecer de estragar e tal, mas assim, a gente precisa, Montessori já fala isso, né? A gente precisa ensinar, dar essa oportunidade para ela testar. A infância serve para isso. E se a gente não fizer isso, ela nunca vai saber o que é emprestar, o que é cuidar do objeto do outro. Então, é algo que eu faço. Geralmente tem alguma situação, quando eles estão brincando mesmo, gera muito bullying, né, com essas maiores. O não é não. O colega falou, para, não é continuar. A gente precisa respeitar o outro. E a mesma coisa para mim, tá? Que às vezes eu brinco, aí eu vou lá e ela fala, não, prof, não gostei. Tudo bem, eu lido aqui com esse não da criança e tudo certo. Então, assim, são pequenas coisinhas que você vai observando no seu dia a dia. Colocando em prática. Eu acho que a gente já chegou num. Já deveria ser assim há muito tempo, mas hoje em dia, mais do que nunca, a gente está numa fase de que a escola vai muito além dos conteúdos que a gente ensina, né? Conteúdos, hoje em dia, você encontra em qualquer lugar. E isso a gente tem que pensar muito, como você falou, nos maiores também, porque eles também querem e precisam desse acolhimento, dessa afetividade, desse olhar. E às vezes a gente pensa, já tá grande. Só que vai muito além do conteúdo. O conteúdo ele pega na internet, ele pega um exercício resolvido, ele pega um vídeo no YouTube. A escola é muito sobre o experimentar, o conviver, o saber lidar com situações. Então, o papel do professor vem mudando muito e precisa ainda de muitos, né, ajustes, mas eu acho que já está com as redes sociais aumentando muito isso, né? E Jair, o que você recomenda para os professores que querem aprender mais sobre educação positiva? Como que você aprendeu? Você foi fazer um curso? Tem algum livro? Eu vi que você estava com um livro na mão para indicar. Como que o professor pode conhecer mais sobre esse universo? Primeiro estudando, né, amores? O professor é um eterno estudante. E eu fico muito triste quando eu ouço assim, eu não gosto. Parece que a gente estagna no tempo, né? Tem uma frase do eu esqueci, que ele fala assim, que a gente tem alunos do século XXI, professores do século XIX
e a escola do século, assim, mas algo nesse sentido para a gente refletir. Tudo, a gente estuda para tudo, por que não para educar, né? Estudar. Eu fiz o curso da Escola de Educação Positiva, sigo as profs, é algo que eu tento fazer muito, então, seguir pessoas, né, que me ajudam a pensar práticas diferentes. A Lorena é uma, leva coisas diferentes, tanto na didática, que é algo que muda muito a didática, quanto de professores que falam, ah, como que eu lido com esse conflito? Às vezes, conforme a gente vai praticando, vai ficando mais fácil, literalmente. E aí, o livro que eu li mesmo foi da Maia, a Raiva Não Educa, a Calma Educa. Porque é uma linguagem fácil, simples, profunda ao mesmo tempo. Então, é algo, assim, muito bacana de ouvir, de ler. Para quem não tiver audiobook, então, assim, eu tento, porque eu sei, gente, o tempo, às vezes, não É dá para. curto. Então, posso até disponibilizar. Tem uma moça que, a Pan é uma moça que eu, minha amiga, que ela disponibiliza o áudio. Então, ela gravou os áudios. Então, é bem bacana, porque às vezes você não tem tempo de parar, de ler, então dá para ouvir. E é isso, assim, eu fiz esses cursos, só que mais do que curso, sabe, é viver. É você ir realmente praticando, porque às vezes a gente faz um curso, tem uma fase do La Roça que ele fala assim, experiência é tudo aquilo que te toca, te transforma e te move. Então tem pessoas, né, infelizmente, que estuda, tem orgulho de dizer, tenho 30 anos da educação, porque esse geralmente é o que eles tentam debater comigo, né? De me desqualificar, de certa forma. Porque eu sou jovem, né? Jovem na idade, aí a maioria é mais velha que eu, porque eu sou jovem na carreira, então eu faço isso porque eu sou jovem, porque eu não tenho filhos, né? É o espera você ter 20 anos de sala de aula para ver se você vai continuar fazendo isso. Porque eu tenho disposição, então, assim, de brincar com as crianças, de entrar no mundo delas, né? Só que é muito mais fácil entrar no mundo delas, né? É muito mais leve, gente. Pensar como uma criança, as soluções que eles têm. Então, muito mais do que estudar, claro, estudar é muito importante, né? Ler é muito importante. Só que muito mais que os cursos, eu falo que eu fazia muito. Eu era louca dos cursos, é viver. Nada como a sua experiência, né? De saber, nossa, vi essa coisa, deu certo, tentei, observa, ah, não deu certo, e tenta, e muda. É realmente a prática, né? A sensibilidade das sutilezas que tem, porque tem. É um nadar contra a maré? É. A Lorena provavelmente sentiu isso quando ela começou a levar as coisas diferentes. Eu sinto isso, né? Eu vou pelas beiradas, porque se você está em um ambiente, né, na escola totalmente tradicional, que você é diferente, o que você ouvia na sua infância lá? Ah, mas você não é todo mundo. Como se ser diferente é ruim, não é. É o que É, te prego que se destaca é martelado, né? destaca dos outros. E ser diferente não é algo ruim, é o que te torna única, de fato. Né? Pense você, a criança vai levar você para a vida dela toda, né? Como que você gostaria de ser lembrado? E eu faço até outra reflexão, você gostaria de ter uma professora como você? Essa é uma reflexão que eu levo também. Como você gostaria de ser lembrado pelo seu aluno? Porque dificilmente ele vai lembrar, nossa, ela me explicou um conceito lindamente. Não, você vai lembrar de outros aspectos daquela professora, não necessariamente do que ela te ensinou. Você pode até lembrar do que ela te ensinou, mas a maneira como ela fez isso, com certeza afeta o que você lembra, tanto do conteúdo quanto dela e da dinâmica da aula, né? Jé, e pra gente fechar, tem um quadro aqui no nosso pod, que é o nome dele na aula pode. Então eu quero saber o que na sua aula pode. Pode se divertir, pode brincar, mas que isso, eu posso ser eu mesma e as crianças podem ser elas mesmas. Perfeito. Tem alguma mensagem que você gostaria, uma mensagem atemporal que você gostaria de deixar para todos os educadores amantes da educação aqui?
Olha, às vezes a gente se sente sozinho em vários aspectos, mas nós não estamos sozinhos, só estamos espalhados plantando sementes. Ah, eu amei, Jé. Amei muito. Muito obrigada. Deixe seu contato. Você tem um perfil? O que que você faz? No meu perfil, gente, eu sei que é meio doloroso o primeiro impacto, porque eu falo justamente sobre as violências, né, esses desrespeitos, mas eu compartilho a minha prática, as reflexões, dou dicas também, algumas, Prof. G, com dois U. E é isso. Eu vou deixar as informações da Jéssica aqui também na descrição do episódio, tanto no YouTube para quem está assistindo e para quem está escutando no Spotify também. E para quem não conhece a plataforma para professores, a aula nota 10 também vou deixar o link aqui. Lá nós temos formações diversas, inclusive educação positiva é uma que eu quero muito trazer, porque é um tema que alcança todos os setores, todos os segmentos, todas as matérias, todos os professores precisam, né? Então, eu quero muito trazer. Ele conversa, vai um pouco de encontro com a educação socioemocional, né, Jé? Se você for parar para analisar. Não, assim, se você quiser, eu pensei na proposta aqui, já estou propondo, né? Algo nesse sentido de trazer, por exemplo, alguém, alguma prof compartilha uma situação e aí a gente pode pensar algo pelo viés, né, de como ajudar essa prof por meio da educação positiva, porque, assim, uma dificuldade que eu sentia todo mundo fala para castigar, gente. Eu já fui autorizada a tirar o recreio das crianças, mas eu queria outras soluções, outras situações, né? Outro olhar diferente do meu, que às vezes já está viciado, não consegue ver uma saída, não consegue ver uma luz no fim do túnel. Então, assim, vamos ser luz, né? A Lorena é luz para muitos, vamos ser luz para as outras, umas para as outras. Eu adorei essa ideia. Eu vou botar lá no Instagram um caminho de comunicação. Então, envia uma situação que você acha que não tem saída, ou que você está com dificuldade, e a gente vai trazer uma solução através da educação positiva. De repente, a gente marca uma outra conversa, ou a gente conversa, né, e aí eu posto para o pessoal, aí a gente vê, a gente combina. Mas eu adorei. É um quadro diferente. Então, se você tem uma situação aí que você não vê saída, fique de olho nas nossas redes que a gente vai fazer um quadro trazendo uma solução para vocês. Obrigada pela participação, Gé. Eu amei conversar com você. Você é encantadora, é um doce. Eu tenho certeza que seus alunos têm muita sorte em terem você como professora. Você vai ainda iluminar muitas sementinhas aí pelo mundo, com certeza. Agradeço o convite, fiquei emocionada, porque você é uma pessoa que eu admiro muito, que eu já acompanho há um tempo. Ixi, desde do seu outro perfil, mudou o nome. Do Dicas. Muito obrigada pelo convite, é realmente muito, fico muito honrada, de fato, que é uma pessoa que eu admiro, e por poder dar voz às crianças. É isso que eu sinto quando eu falo de educação positiva. Perfeito. Gratidão a todo mundo que está ouvindo também. Já deixa aqui um like pra gente se você gostou desse episódio, já se inscreva no canal e a gente se vê no próximo episódio.